Olá, bom dia. Você confere agora notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira. E o médico cirurgião que acompanha o presidente Jair Bolsonaro, Antônio Macedo, descartou a necessidade de uma nova cirurgia no aparelho digestivo. Bolsonaro deve seguir fazendo tratamento com medicamentos. O presidente está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social confirmou que o quadro suboclusão intestinal que o presidente apresentava se desfez. Ainda segundo a equipe médica, Bolsonaro deve iniciar a dieta líquida, mas ainda não há previsão de alta. E olha só, os casos de chikungunya voltaram a crescer no Brasil. No ano passado, registros da doença no país subiram em mais de 30%, com maior incidência nos estados do Nordeste. O boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que o Brasil tinha 31% mais casos de chikungunya do que o registrado em 2020. Houve 93 mil registros de janeiro a dezembro, com uma taxa de 44 notificações a cada 100 mil habitantes. A maior incidência de casos foi no Nordeste, seguida pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Os estados com mais registros da doença foram Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte. Até o momento foram confirmadas 13 mortes pela doença no país e há ainda outras 24 em investigação. 6 óbitos foram registrados somente no estado de São Paulo, além de 2 em Pernambuco e Espírito Santo. Bahia, Minas Gerais e Sergipe tiveram uma morte cada. A chikungunya é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, além dos dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer ainda dor de cabeça, dores musculares e manchas vermelhas na pele. O ministro da Saúde alertou para a necessidade de implementar ações para redução de casos e investigação detalhada dos óbitos. A única forma de prevenção é o combate ao mosquito, mantendo o domicílio sempre limpo e eliminando a água parada, que dá origem aos possíveis criadouros. E falando sobre coronavírus, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos de idade vão chegar ao país na segunda quinzena deste mês. A consulta pública sobre o início da imunização terminou no domingo. O Ministério da Saúde recebeu cerca de 24 mil contribuições da sociedade. Especialistas em imunização ainda vão participar de uma audiência pública antes da decisão final do governo, marcada para esta quarta. A vacinação desta faixa etária foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no dia 16 de dezembro, mas a medida ficou sob análise. Mesmo assim, governadores de vários estados informaram que vão autorizar a aplicação das injeções, independente da orientação do Ministério da Saúde. Nesta segunda-feira, o governo do Distrito Federal anunciou que vai seguir os colegas. E está prevista para essa manhã uma audiência pública sobre a vacinação das crianças. O Ministério da Saúde deve promover um debate com especialistas na área da saúde com o objetivo de obter informações para que possa decidir sobre a imunização dessa faixa etária. A posição oficial do governo será divulgada amanhã, dia 5 de janeiro. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos anunciaram o reforço da vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos. Além disso, foi reduzido de 6 para 5 meses o tempo para a aplicação da terceira dose para todas as idades. As autoridades sanitárias do país ainda reduziram de 6 para 5 meses o tempo para a aplicação do reforço para todas as idades. A decisão foi tomada em meio a um surto de Covid-19 causado pela variante Ômicron e no momento em que as escolas devem retomar as aulas depois das férias de fim de ano. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos também autorizou a terceira dose para crianças imunodeprimidas com entre 5 e 11 anos. Mas a orientação ainda precisa da aprovação dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças. Para aprovar a aplicação dessa dose adicional, a agência se baseou em dados de Israel, onde milhares de crianças e adolescentes já receberam a terceira imunização.
Além disso, não há registro nenhum de reações graves entre os 4,1 milhões de israelenses de 16 anos ou mais que receberam a dose de reforço 5 meses depois da vacinação inicial. Os Estados Unidos contam atualmente com uma média de 400 mil novos casos de Covid-19 por dia, um recorde desde o início da pandemia. As hospitalizações também estão aumentando, mas seguem abaixo do pico registrado há um ano. Por outro lado, as internações de crianças estão em alta. E mudando de assunto, olha só que alarmante. O número de imigrantes que morreram ou desapareceram em viagens marítimas com destino à Espanha dobrou em 2021. A informação foi divulgada pela ONG Caminhando Fronteiras. Com o balanço divulgado, foram 4.404 mortes ou desaparecimentos nas diferentes rotas marítimas para a Espanha no último ano, uma média de 12 por dia. O relatório é produzido a partir de chamadas telefônicas feitas por migrantes ou familiares para telefones de emergência. Os números tornam 2021 o mais mortal desde 2015, quando a ONG começou a fazer o registro. Os corpos de 94% das vítimas nunca foram localizados, por isso são considerados desaparecidos. O balanço é muito superior ao da Organização Internacional para as Migrações. A agência da ONU registrou pelo menos 955 mortes ou desaparecimentos na travessia para as Ilhas Canárias e 324 na rota para a Espanha continental e para o arquipélago das Baleares, tendo Marrocos e Argélia como ponto de partida. A Apple ultrapassou na segunda-feira a marca simbólica de 3 trilhões de dólares em valor de mercado, o equivalente a 17 trilhões de reais, tornando-se a primeira empresa a alcançar esse marco, que é superior ao PIB brasileiro. O feito durou poucos segundos e foi seguido por um recuo nas ações, que levaram novamente o valor para abaixo dos 3 trilhões de dólares. Em agosto de 2018, a gigante da tecnologia se tornou a primeira empresa a superar a marca de 1 trilhão de dólares. Depois, a empresa superou os 2 trilhões de dólares em meio à pandemia de Covid, que elevou a demanda por eletrônicos pessoais e serviços digitais. Apesar do bom desempenho na Nasdaq, os resultados do último trimestre da Apple decepcionaram analistas. A fabricante do iPhone sofre com problemas na cadeia de suprimentos, incluindo uma escassez global de semicondutores. As interrupções de fabricação devido à Covid no Sudeste Asiático também afetam o desempenho da Apple. A empresa avalia que as perdas em vendas chegaram a 6 bilhões de dólares. Mesmo com as dificuldades, a Apple espera alcançar um volume de negócios recorde durante o trimestre de outubro a dezembro. Essa edição fica por aqui, eu volto daqui a pouco às 11 da manhã. Obrigado pela companhia.